Saúdo a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, o Ministério na Igreja do Novo Testamento. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos te adorando e orando ao Senhor em busca do poder do Espírito Santo para entendermos tua vontade para nós. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus, falando ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O ministério na Igreja do Novo Testamento. O verso áureo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Como Deus é simples. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo é muito simples e prática. Ela consiste em visitar órfãos, viúvas, necessitados, todos os que estão em tribulações e guardar-se da contaminação e da corrupção do mundo. Jesus é muito claro ao falar da religião verdadeira. Será que você e eu temos a religião verdadeira? Ou só nos preocupamos com a igreja verdadeira? Veja, religião verdadeira, igreja verdadeira. Os versos que conhecemos como a grande comissão dada por Jesus em Mateus capítulo 28 e os versos 18 a 20 estão entre os mais conhecidos versos da Bíblia. Mas, queridos, neste texto de Jesus Cristo, que diz: ide a todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardarem todas as coisas. Quando Jesus fala ensinando-os a guardarem todas as coisas, inclui também o quê? O cuidado e o ministério de Jesus Cristo pelos pobres, o ministério da compaixão. A igreja primitiva, logo após o Pentecostes, ela foi organizada em ministérios de compaixão. Parece que este tipo de ministério não é o mais importante na igreja hoje. Mas pense um pouco. O que significa ter a religião verdadeira? Nas palavras de Jesus, ter a religião verdadeira é ter a compaixão pelas viúvas, pelos órfãos, pelos carentes e guardar-se da corrupção que existe neste mundo. Na parte de domingo, um novo tipo de comunidade. Quando Jesus fundou a igreja cristã, ele fundou algo novo. Não existia antes isto. Ele criou uma comunidade onde todos começaram a viver em comum, começaram a viver juntos, comendo juntos, repartindo seus bens uns com os outros. Isto era uma novidade que atraiu a atenção dos judeus, mas atraiu muito mais a atenção dos pagãos, pois os pagãos olhavam para os cristãos e diziam: vejam como eles se amam. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e os versos 42 em diante. Aqui nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vejam, a comunidade criada por Jesus Cristo, logo após o Pentecostes, era uma comunidade religiosa que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão com Deus, na comunhão com o próximo, e no partir do pão. Muitos entendem o partir do pão como sendo somente a Santa Ceia. Mas não, queridos, não era somente a Santa Ceia, o partir do pão. Era o comer juntos. E aqui diz também, eles estavam unidos nas orações. Eles oravam muito. E, queridos, no verso 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Estamos orando porque a história vai se repetir. Entre nós, vamos ter muita oração. Vamos comer juntos novamente. Vamos repartir os nossos bens uns com os outros novamente. A história vai se repetir e muitas maravilhas e sinais vão acontecer. E o verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta palavra, estavam juntos, me agrada. Porque eles não viviam isolados. Não era assim, cada um por si e Deus por todos. Não, queridos.
Não era cada um por si e Deus por todos. Era um pelo outro. Um se preocupando se o outro tinha o que comer. Um se preocupando com o outro se ele tinha trabalho, se ele tinha emprego, se ele tinha condições, se ele tinha abrigo. Esta expressão, estavam juntos e tinham tudo em comum, é a marca registrada da igreja primitiva, e isto foi que fez com que ela crescesse, explodisse em número. Agora veja o verso 44. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Isto era uma novidade, não existia isso antes. Jesus Cristo criou uma igreja cristã diferente, atrativa, de caridade, de amor, porque vendiam suas propriedades, aqui diz, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E o verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Eles não tinham cultos somente no sábado ou somente na quarta. Eles estavam todos os dias no templo. E aqui diz, e partindo o pão em casa. E o que mais? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O comer juntos faz uma grande diferença, queridos. Há pessoas que desprezam o ministério de comer juntos. É muito comum vermos igrejas que o culto termina 12:30 e logo depois de meia hora, 1h da tarde, não tem mais ninguém na igreja. Todos foram para suas casas. Queridos, as estatísticas mostram que as igrejas que, depois que termina-se o culto, meia hora depois, 1h depois, já não tem mais ninguém na igreja, são igrejas que estão diminuindo em número e estão morrendo. E por outro lado, a estatística mostra que as igrejas que mais estão crescendo no mundo são aquelas igrejas que depois de 2 horas de terminado o culto, a igreja ainda está cheia. Queridos, este é um incentivo para o ministério de comer juntos, com singeleza de coração, com alegria, comendo juntos, ajudando uns aos outros, conversando um com o outro. Esta é a parte social, esta é a amizade que precisa se desenvolver entre os irmãos da igreja. E aqui diz o verso 47, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. Eles caíram na graça de todo o povo. Por quê? Eu pergunto. Ora, queridos, quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade como essa? Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja como esta? Uma certeza de que você não passaria necessidade? Uma certeza de que você teria o que comer? Queridos, onde você é amado, onde você é apreciado, você permanece. Esta era a igreja cristã primitiva fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa história vai se repetir em nossos dias. Quando for derramado o Espírito Santo em forma de chuva serôdia, nós vamos voltar a viver desta forma. E o final do verso 47 diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pessoas se convertendo diariamente, todos os dias. O número crescia e multiplicava, de pagãos se convertendo, de gentios se convertendo. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 e o verso 32 em diante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Que sonho! Isso não é uma utopia, meu querido irmão. Isso é o que Deus quer, o que Jesus quer para a sua igreja hoje. Quando novamente vamos viver em comunidade e todas as coisas serão comuns a todos. E o verso 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Aleluia! Aleluia! E o que mais? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Foi nestas circunstâncias que a Bíblia conta de José. Aqui diz no verso 36, então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, isto aconteceu na igreja primitiva. Isto também aconteceu no início, nos primeiros anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando as pessoas vendiam suas propriedades e davam para o progresso da igreja, quando todos trabalhavam pensando em imprimir folhetos e distribuir folhetos, evangelizar. A história de José Bates é uma história que ilustra como ele deu tudo o que ele tinha. Todas as reservas, toda a poupança que ele tinha, ele investiu na causa do Senhor, ao ponto de não ter dinheiro para comprar 1 quilo de trigo. Mas Deus proveu, Deus fez o milagre. A história vai se repetir. Se nós nos amarmos uns aos outros, se nós dividirmos os bens uns com os outros, se nós nos ajudarmos mutuamente, se nós demonstrarmos esta caridade, este amor, esta bondade, as nossas igrejas vão ficar superlotadas. Porque em todos os lugares onde você é amado, apreciado, abraçado, alimentado, ali você permanece. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, o ministério e testemunho de Dorcas. Dorcas ficou tão famosa que hoje ainda existe um departamento, um ministério na Igreja Adventista chamado de Dorcas. Queridos, quem foi Dorcas? Dorcas foi uma discípula de Jesus que resolveu colocar em prática o ministério da compaixão. Ela decidiu viver como Jesus vivia, usando seus talentos para ajudar os pobres. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, em Lida, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou ali muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Queridos, há pessoas que fazem falta. Há pessoas que precisam ser ressuscitadas, porque elas têm um ministério de compaixão. Aqui no verso 36, do capítulo 9 de Atos, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Qual a diferença entre discípula e membro da igreja? Queridos, membro da igreja é aquele que frequenta a igreja, assiste os cultos da igreja, devolve os seus dízimos para a igreja. Mas aqui diz que ela era discípula. Deus deseja que você seja muito mais discípulo do que membro. Porque discípulo não é somente aquele que frequenta a igreja ou que devolve os dízimos para a igreja. Discípulo é aquele que pratica o ministério que Jesus praticou. É aquele que ajuda o necessitado, aquele que prega o evangelho, aquele que dá testemunho de Jesus Cristo em base regular, diariamente. Ele está envolvido com o ministério de Jesus. Sermos discípulos de Jesus é o que conta, queridos. É a prática da religião verdadeira. Quando Pedro chegou em Jope, ele foi cercado por um grande número de pessoas que mostravam suas roupas, mostravam que aquelas roupas tinham sido feitas por Dorcas. Ela fazia falta. Será que você e eu fazemos falta? Será que nós somos tão caridosos, tão bondosos, corteses, que os pobres, os necessitados, as pessoas vão sentir falta de nós? Dorcas precisava ser ressuscitada, porque este ministério precisava continuar. E o verso 42 diz assim: E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. As pessoas creem quando elas veem. Não é ouvir o evangelho, é ver o evangelho.
ver o evangelho sendo praticado em ações de bondade, de ternura, de amor. Queridos, o ministério e testemunho de Dorcas precisa ser repetido na nossa vida hoje, na nossa igreja. A Bíblia diz que tem hora para todas as coisas, hora de nascer, hora de morrer, e eu diria, tem hora também de ressuscitar. Será que você faz falta? Eu não estou dizendo falta somente para a esposa, ou para o marido, ou para os filhos. Eu diria, será que nós faríamos falta para a comunidade, como pessoas benevolentes, como pessoas caridosas, como pessoas que viviam para se dar, para se sacrificar pelos outros, viviam para servir? Que Deus imprima em você este mesmo Espírito que governou a vida de Jesus na terra, que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Na parte de terça-feira, doação como forma de compartilhar. Queridos, na vida de Paulo, a doação não era somente algo ocasional, de vez em quando. O estilo de vida de Paulo era sempre estar cuidando dos pobres, sempre pensando nos pobres. Você pode perceber que Paulo, ao falar do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, ele deu ênfase a algo que ninguém deu ênfase. Veja a ênfase que Paulo deu ao concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15. Ele fala sobre isso em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 e o verso 10. Aqui nós lemos: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando lemos lá o capítulo 15 de Atos, tratando do concílio de Jerusalém, não nos chama a atenção esta recomendação. Mas para Paulo, isso chamou a atenção. Por isso ele destacou este ponto aqui em Gálatas capítulo 2, verso 10. Ele está falando do concílio de Jerusalém, lá relatado em Atos capítulo 15. Queridos, geralmente quando nós lemos Atos capítulo 15, nós geralmente destacamos a recomendação que está no capítulo 15 de Atos e no verso 20, onde diz, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Somente isto. Mas interessante que Paulo fala de uma outra recomendação do concílio de Jerusalém, aqui em Gálatas 2, verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Por que Paulo deu esta ênfase? Queridos, o ministério de Paulo era voltado para os pobres. Paulo arrecadava ofertas por todas as igrejas por onde andava, para levar estas ofertas para os pobres e para as viúvas de Jerusalém. Por isso Paulo diz aqui, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Com certeza ele fez com diligência. Com certeza ele nunca esqueceu os necessitados. Agora abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Paulo aqui no verso 7 fala que os cristãos da igreja de Corinto eram abundantes em caridade para conosco, diz ele. Caridade, beneficência, bondade. E o verso 8, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Novamente, a sinceridade da vossa caridade, a prática de boas obras para com os necessitados. E agora o verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pela pobreza e humilhação de Jesus Cristo, nós nos tornamos ricos pela sua graça. E agora leia também 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante. E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia em abundância ceifará. O que Paulo está dizendo? Se nós damos pouquinho, nós vamos receber pouquinho. Mas se nós damos muito, nós vamos receber muito. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Contribua regularmente, mas não reclamando, não se queixando, mas contribua com alegria. O verso 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Veja que texto forte. Quanto mais você espalha, quanto mais você dá para os pobres, a sua justiça permanece para sempre. Na parte de quarta-feira, o guia de Paulo para viver e amar intensamente. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos é conhecida como uma carta de ouro, preciosa, porque ela defende fortemente a justificação pela fé, a salvação pela fé. Não salvação pelas obras, mas a salvação unicamente pela fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, na carta aos Romanos, depois de 11 capítulos, onde Paulo esteve falando e defendendo a salvação pela fé e unicamente pela fé, agora, a partir do capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre a vida prática, a vida caridosa, a vida abundante. Eu convido você para abrir a Bíblia agora em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, se nós não pensarmos nos 11 capítulos que antecederam o capítulo 12, talvez nós não entendamos o verdadeiro sentido do que Paulo está falando. Quando pensamos que nos 11 capítulos primeiros de Romanos, Paulo deu ênfase na salvação pela fé, salvação pela graça, unicamente, poderia-se dar a impressão de que Paulo estava desprezando as obras, desprezando a reforma da saúde, desprezando o comportamento, desprezando as boas obras. Mas, queridos, aqui no capítulo 12, Paulo dá ênfase exatamente no estilo de vida que todos aqueles que foram salvos pela fé em Jesus Cristo deveriam adotar. Qual o estilo de vida? Em Romanos capítulo 12 diz, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembrando que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos de animais mortos, animais que eram sacrificados e colocados sobre o altar. Queridos, no Novo Testamento, e Paulo está escrevendo para os cristãos do Novo Testamento, não existia mais o santuário terrestre, agora o santuário celestial do Novo Testamento estava funcionando, tendo Jesus Cristo como nosso sacerdote, não mais sacrifícios de animais na terra. Porém, Paulo agora dá outra ênfase. Nós deveremos agora oferecer a Deus não sacrifícios mortos de animais, mas oferecermos para Deus um sacrifício vivo. Que sacrifício vivo é este? Você, que foi salvo pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, deve reconhecer que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que você deve oferecer este corpo como um sacrifício vivo para ser usado por Deus, para ser batizado pelo Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em você de tal forma que as pessoas que entrarem em contato com você estariam entrando em contato com o próprio Jesus, porque você ama como Jesus amou, você trata os pobres como Jesus tratou, você é caridoso e bondoso como Jesus sempre foi. Queridos, isto é apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Longe esteja de mim e de você o querer comer o que nos agrada. Temos que comer o que agrada a Jesus. Longe esteja de mim e de você o querer beber o que nos agrada, o nosso apetite. Não, queridos, nós deveremos beber o que agrada a Jesus. Longe esteja de mim e de você viver de forma que nos agrade. Não, queridos. Jesus disse àquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o dizer não para as nossas vontades não santificadas. É o sacrificar o eu para que Jesus viva em você,
para que Jesus apareça na sua vida. Queridos, isto é sim apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. E agora no verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar com o estilo de vida do mundo, com o vestuário do mundo, com o regime alimentar do mundo, com os programas de televisão do mundo, com os filmes de Hollywood do mundo. Queridos, com as modas do mundo. Não podemos nos conformar com o mundo. O nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão é o céu. Não devemos consultar a moda, devemos consultar a Bíblia. O que diz Deus? O que está escrito? Por isso diz Paulo aqui, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. A igreja está perdendo a sua característica e está querendo se assemelhar ao mundo. As igrejas estão perdendo a sua característica de igreja e estão se parecendo mais como casas noturnas. Queridos, não vos conformeis com o mundo. É isso que Jesus está falando através de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformação da nossa mente. Deus quer fazer a nossa cabeça, Deus quer fazer a nossa mente. Satanás também quer fazer a nossa cabeça e a nossa mente, para que nos conformemos com os padrões, com os costumes do mundo. Mas Deus tem um padrão, é a Bíblia. O que diz Deus? O que está escrito? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que experimentar o que é amar a Jesus, o que é ouvir a voz de Deus, o que é sentir o Espírito Santo penetrando na sua mente e vivendo em você. Experimente, prove e veja que Deus é bom. E agora o verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Pessoas que se orgulham do que sabem. Pessoas que fazem do seu achismo a sua norma de vida. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele outro jeito. Queridos, não é o que nós achamos, é o que está escrito. Assim diz o Senhor. E no finalzinho do verso 3 diz, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu sim uma medida de fé para cada um. Não existe ninguém que possa dizer, eu não recebi nenhuma medida de fé. A palavra de Deus está dizendo, Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Você tem uma medida de fé, você precisa desenvolvê-la. E aqui diz o verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não existem pessoas mais importantes ou menos importantes. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. É lógico que alguns dons, alguns ministérios aparecem mais do que outros, mas não importa. Todos precisamos trabalhar em harmonia. E o verso 6 diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Queridos, diferentes ministérios. E um não pode criticar o ministério do outro. Um não pode querer destruir o ministério do outro. Esses dias eu ouvi alguém falando, não, o meu é ministério, o teu não é ministério. Queridos, que negócio é esse? Como é que eu vou dizer, o meu é ministério e o teu não é ministério? Não destrua o ministério do outro. Vamos trabalhar unidos para a glória de Jesus Cristo. E agora o verso 8. O que exorta, usa esse dom para exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. Estão vendo que existe um dom, existe um ministério de liberalidade. Eu me lembro o dia que eu fui até o office, o escritório do Dr. Milton Afonso, no Rio de Janeiro, e conversando com ele, ele disse, meus filhos muitas vezes ficam chateados comigo e querem me barrar, querem me bloquear, querem me impedir de dar, e eu tenho dito para eles, me deixem praticar aquele dom que Deus me deu. Deus me deu o dom da liberalidade. Deixe-me praticar este ministério, este dom que Deus me deu. Queridos,
Aqui diz em Romanos capítulo 12 que a liberalidade é um dom, sim. Por isso diz aqui no capítulo 12, verso 8, o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. Muitos têm esse dom de liberalidade, dar. E o que mais? O que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. São dons diferentes, ministérios diferentes. E agora, a partir do verso 9, o amor seja não fingido, aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Nada de hipocrisia. Vamos amar de verdade. Vamos falar bem dos nossos irmãos na frente e por trás deles. Sim, falar bem dos nossos irmãos por trás deles, quando eles não estão perto. Não vamos deixar que as pessoas critiquem os nossos irmãos quando eles estão ausentes. E o verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sou eu que preciso ser honrado, eu tenho que honrar os meus irmãos. E o verso 11, não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não seja devagar no cuidado, falta o zelo no coração dos filhos de Deus. Temos que zelar pelos nossos irmãos. E aqui o verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Não desanime nas provações que sobrevirão sobre você. Seja perseverante na oração. E o verso 13, comuniquem com os santos nas suas necessidades. Sigam a hospitalidade. Estão vendo aqui? A liberalidade, a caridade, o amor, a bondade, o ajudar os que estão em necessidade. Vou ler novamente o verso 13. Comuniquem com os santos nas suas necessidades. Sigam a hospitalidade. Não digam assim, o que é que tenho eu a ver com isso? Não, nós temos a ver com isso sim, é o nosso irmão, comprado pelo sangue de Jesus. E o verso 14, abençoem aos que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. E o verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E o verso 16, sejam unânimes entre vós, não ambicionem coisas altas, mas se acomodem às humildes, não sejam sábios em vós mesmos. E agora o verso 17, a ninguém torne mal por mal, procurem as coisas honestas perante todos os homens, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E o verso 18, se for possível, quanto estiver em vocês, tenham paz com todos os homens. Façam tudo o que for possível para ter paz com todos. Para ter paz com todos eu preciso pedir perdão, então eu vou pedir perdão. Para ter paz com todos eu tenho que impedir que as pessoas falem mal dos meus irmãos perto de mim, então eu preciso impedir. E o verso 19, não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se vinguem, deixem nas mãos de Deus. Deus cuida disso. E agora o verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não é só não praticar o mal. O que nós temos é que praticar o bem. Vencer o mal com a prática do bem. Queridos, este capítulo 12 de Romanos mostra exatamente o estilo de vida de todos aqueles que foram salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vivem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este seja o teu e o meu estilo de vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Tiago, o justo. Eu acredito que Tiago, o justo, é realmente o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era meio-irmão de Jesus porque ele era filho de José, mas não filho de Maria. Maria só teve a Jesus Cristo como filho. Todos os outros irmãos e irmãs de Jesus mencionados na Bíblia eram mais velhos do que ele. Uma evidência forte de que Maria não teve outros filhos foi que quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele se preocupou em não deixar a sua mãe sem ninguém cuidando dela.
Por isso, na cruz do Calvário, Jesus Cristo se preocupou dizendo para João: João, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse: eis aí o teu filho. E João entendeu e cuidou de Maria. E a tradição conta que Maria foi morar com João na cidade de Éfeso. Este Tiago, portanto, que escreveu a epístola de Tiago, ele era o meio-irmão de Jesus Cristo. Interessante percebermos, queridos, que esta epístola de Tiago dá ênfase no ministério da compaixão, no ministério das boas obras, tanto ensinado por Jesus Cristo. Martinho Lutero, o leão da reforma protestante, aquele que foi o arauto da justificação pela fé, aquele que chamava a epístola de Paulo aos Romanos como uma epístola de ouro, ele não entendeu a epístola escrita por Tiago. Por quê? Martinho Lutero chamava a epístola de Tiago de epístola de palha. Por que epístola de palha? Porque Martinho Lutero veio de uma religião cheia de obras, salvação pelas obras. Então ele não gostava da epístola de Tiago, que dava ênfase às obras. Mas, queridos, é importante você e eu entendermos que todos os salvos pela fé e pela graça de Jesus, eles terão a vida recheada de boas obras, recheada de caridade. Veja, portanto, Tiago capítulo 1. Vamos ver Tiago capítulo 1, o verso 22 em diante. Aqui nós lemos: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. É muito fácil você falar: eu estou salvo em Jesus Cristo. Mas, queridos, nós precisamos mais mostrar que estamos salvos em Jesus Cristo, mais mostrar do que falar. O evangelho não precisa ser somente ouvido, o evangelho precisa ser visto. Eu preciso ver as boas obras na minha vida. Por isso, Tiago está enfatizando: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E agora Tiago 1, verso 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Religião pura e verdadeira é a religião que refreia a língua para não falar mal do irmão. Oh, queridos, que tragédia é a língua não santificada pelo Espírito Santo. Uma vez eu li um pensamento que dizia: cuidado com a língua. Ela está num lugar molhado, ela pode escorregar. Isso mesmo, meu querido irmão. Cuidado com a língua. Não fale mal dos seus irmãos. Nunca, nunca. Mas fale bem deles. E agora o capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu costumo perguntar: o que é mais importante? Igreja verdadeira ou religião verdadeira? Eu posso estar na igreja verdadeira e me perder? Sim. Muitas vezes damos ênfase à igreja verdadeira. Eu estou na igreja verdadeira. Mas será que você tem a religião verdadeira? De que adianta estar na igreja verdadeira se nós não tivermos a religião verdadeira? E a religião verdadeira é esta: amar os nossos irmãos, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se das corrupções do mundo significa evitar ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros na televisão, nos cinemas, nos filmes. Queridos, nós precisamos sim praticar a caridade e buscar a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedirmos, implorarmos que o Espírito Santo escreva na nossa testa santidade ao Senhor. Agora vamos ler Tiago capítulo 2, versos 1 até o verso 9. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ah, meus queridos, que pecado é este que todos nós cometemos fazendo acepção de pessoas. Se chega uma pessoa bem vestida, se chega uma pessoa rica, nós a tratamos bem. Nós providenciamos o melhor lugar para ela. Isso acontecia nos dias de Jesus, mas acontece em nossos dias também. Mas se chega alguém pobrezinho, mal vestido, a nossa tendência, queridos, não estou dizendo que nós fazemos isso, mas a nossa tendência é desprezar.
Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Os salvos pelo sangue de Jesus Cristo não podem fazer acepção de pessoas. E o verso 2 diz: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Lembrem-se que quem está falando aqui é Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Queridos, Tiago, ele deu continuidade ao ministério da compaixão de Jesus, dando ênfase aos pobres e trazendo duras condenações para os ricos. Agora vejam, queridos, no capítulo 2 de Tiago, versos 14 em diante, fala de algo que nós precisamos levar para a nossa vida toda. Vejam, o ministério da compaixão. Aqui diz no verso 14: meus irmãos, que aproveitais se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Por isso Martinho Lutero não gostava desta epístola de Tiago, porque parece que Tiago está desprezando a fé. Mas não é assim, irmãos. A salvação é pela fé e pela fé somente. Mas que fé é esta que nos salva? É uma fé operante ou uma fé inoperante? É uma fé que resulta em boas obras ou é uma fé que não é seguida pelas boas obras? Esta fé inoperante, esta fé que não vem sendo seguida pelas boas obras, é uma fé morta. Na realidade não salva ninguém. É esta fé viva, operante, que Tiago está enfatizando. Por isso ele diz aqui no verso 15: e se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem as obras é morta. As pessoas não querem somente ouvir o Evangelho, elas querem ver o Evangelho. Ver o Evangelho, ver as suas mãos praticando boas obras, ver a sua boca falando bem das pessoas, ver a sua mão sendo colocada no bolso, pegando dinheiro para ajudar os necessitados. E agora o verso 18: mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As boas obras mostram, sim, que estamos salvos em Jesus Cristo. As obras não salvam, mas as obras mostram quem foi salvo pela fé em Jesus Cristo. E quem somente está falando que foi salvo, mas não foi salvo coisa nenhuma, porque a vida deles é uma vida sem frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ora, queridos, quando Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício, se Abraão tivesse dito para Deus: ó meu Senhor, isso eu não posso fazer, será que Abraão teria sido o pai da fé? Será que Abraão teria sido justificado? Nós dizemos que Abraão foi justificado pela fé, e isto é correto. Mas que tipo de fé? Uma fé operante? Uma fé obediente? Porque fé que não é obediente não é fé. A fé de Abraão foi uma fé obediente que levou o filho até o Monte Moriá e ali o colocou sobre o altar e levantou o cutelo para tirar a vida do rapaz. Quando Deus bradou: Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. Não me negaste o teu único filho. Queridos, as obras de Abraão revelaram a sua verdadeira e genuína fé. E assim é com você e comigo. As nossas obras, a nossa caridade, precisam sim revelar a nossa fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus como nosso Salvador.
As obras não salvam, mas lembre-se que a fé sem as obras também não salvam. Por isso diz aqui no verso 24, capítulo 2 de Tiago, verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Por que justificado também pelas obras? Porque as obras, elas vêm na sequência da fé viva e verdadeira, queridos. Quando as pessoas estão com a barriga vazia, quando as pessoas estão desabrigadas, não basta somente ficar orando por elas. Nós temos que prover alimento para elas. Nós temos que prover um abrigo para elas. Bendito seja Deus por este evangelho completo. Este evangelho de salvação pela fé em Jesus Cristo, porém uma fé viva e verdadeira, operante, uma fé obediente. Aleluia! A família Taylor teve 2 filhos. Um deles quis dar nome à família, dar fama para a sua família e por isso decidiu seguir a carreira de político no parlamento inglês. O filho mais jovem, Hudson Taylor, entregou sua vida a Jesus Cristo quando ele tinha 17 anos de idade. Converteu-se a Jesus. E com 18 anos de idade, Hudson Taylor decidiu ir para a China e ser um missionário de Jesus Cristo. Dedicou 51 anos como missionário na China. Hudson Taylor era um homem que gastava o mínimo possível para dar o máximo possível para os pobres, para aqueles que necessitavam. Ouçam este pensamento. Os que mais trabalham pelo Senhor Jesus Cristo são os que mais sofrem, são mais atacados por Satanás. O lema de Hudson Taylor era: quanto menos eu gastar comigo mesmo, quanto mais eu der aos outros, mais feliz e abençoada será a minha alma. Eu deixo com você este lema de Hudson Taylor. Quanto menos eu gastar comigo mesmo, quanto mais eu der para os outros, mais feliz e abençoada será a minha alma. Uma vez, Hudson Taylor disse: nós temos 25 centavos e todas as promessas de Jesus. Queridos, você pode ter 20 reais, mas 20 reais mais todas as promessas de Jesus. E hoje, quando você vai na enciclopédia para saber quem foi Richard Taylor, lá diz simplesmente: ele foi irmão de Hudson Taylor. Queridos, gastar o mínimo possível para podermos dar o máximo possível para a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, que nos inspiremos na vida de Jesus Cristo. Fique, portanto, com a graça de meu Senhor Jesus. Amém.